Aqueles que negam a existência de seus próprios demônios sempre perturbam os outros com concepções incompletas daquilo que acreditam ser anjos. Kaworu é com certeza o personagem do anime de Evangelion mais difícil de se compreender, e isso porque muito mais que a metade da sua história desenvolvida dentro do mangá é estranhamente cortada e alterada na animação. Para ser mais exato, o Kaworu do mangá e o Kaworu do anime são personagens muito diferentes, quase literalmente opostos em personalidade, então falar sobre eles é quase como fazer uma análise dupla. Ainda assim, isso significa então que um é gay e o outro é homofóbico? Não exatamente. A questão da sua sexualidade é algo que irei responder ao decorrer do vídeo. Enfim, a princípio é útil falar da origem do personagem, que é igual tanto no anime quanto no mangá. Kaworu é resultado de um dos experimentos da NERV. Em resumo, ele era fruto do segundo impacto. Fruto do momento em que a NERV tentou fundir um corpo humano ao corpo adormecido de Adão, que reagiu de forma não esperada ao experimento, ocasionando uma enorme explosão. De forma semelhante a Ayanami, que era a combinação da alma de Yuikari fundida a um corpo humano artificialmente feito das células de Lilith, Kaworu era a alma de Adão resgatada e também combinada a um corpo humano. Ambos os personagens possuíam papéis semelhantes dentro da história: ajudar na execução do processo da instrumentalização humana. A diferença prática entre os dois é que a Ayanami era aliada ao plano secreto do Gendo em se tornar um deus. Afinal ela, por ser devota a ele e detentora de células de um anjo primordial, poderia iniciar e transferir todo o controle da instrumentalidade para ele, tornando-o capaz de alterar a realidade a seu favor e a trazer sua esposa de volta. Pois bem, sabe aqueles retângulos flutuantes que às vezes aparecem como um grupo de velhos? Eles são a instituição religiosa chamada Sili. Em resumo, a Sili acreditava que a humanidade deveria acabar. Isso porque em suas concepções os humanos eram seres egocêntricos que só geravam violência e conflitos no mundo. A forma que pretendiam então trazer fim ao mundo humano era através da instrumentalização, uma vez que funcionava como um processo de destruição e reconstrução da humanidade. Um processo que, como eu já disse, tanto Kaworu quanto secretamente Arei, que a Sili não sabia ser feita de células de Lilith, poderiam iniciar. Kaworu foi mantido e guardado para o momento da instrumentalização, mas como a Sili consegue descobrir os verdadeiros planos do Gendo, decide então mandá-lo como resposta. A princípio, a função do Kaworu era simplesmente espionar a NERV para ajudar a Sili com estratégias de antecipação e, após isso, fundir seu corpo ao de Lilith para dar início à instrumentalização. É aqui que as diferenças entre o Kaworu do mangá e o do anime começam. Assim como aconteceu com a Ayanami, o Kaworu do mangá não tinha o menor senso de envolvimento com as emoções humanas, e portanto as observava com a indiferença típica de alguém que não havia sido até então estimulado a senti-las. Não é tão difícil entender o porquê. Além de não ter tido qualquer contato real com o mundo humano, Kaworu veio da Sili, uma instituição de homens que se apegavam a uma forma exageradamente irracional de ver e entender o mundo, sempre buscando diminuir a integridade das emoções e ações humanas a algo desprezível. É portanto por cultivarem um desdém tão grande em relação aos humanos, ou seja, a sua própria humanidade, que não fizeram a menor questão de estimulá-la dentro do Kaworu, consequentemente suprimindo suas emoções. Foi então assim que Kaworu se viu introduzido ao mundo humano, introduzido com uma personalidade ainda muito fria, inumana e irracional. Tão racional que uma de suas primeiras atitudes ali é matar um filhote de gato por acreditar que em termos lógicos seria o melhor para ele. Entre todos os aspectos, é possível ver claramente que a maior e mais óbvia diferença entre o Kaworu do anime e o Kaworu do mangá está em seus entendimentos do mundo. O Kaworu do anime vem quase como um psicólogo filósofo transbordando compreensão e compaixão pelo mundo humano, muitas vezes maior e mais intensa que os próprios humanos. Enquanto isso, o Kaworu do mangá não consegue nem ao menos entender o porquê dele entrar no banheiro feminino ser algo inadequado, ou o porquê de ser inapropriado se meter sem permissão no mesmo chuveiro de um garoto que mal conhece. Enfim, o ponto é que se ver inserido naquele mundo foi algo que explodiu a mente do Kaworu. Pera, não dessa forma. Até então ele esteve isolado de tudo.
isolado em uma cápsula enquanto ouvia repetidas vezes que o mundo humano era odiável e desprezível. E em oposição a isso, na primeira oportunidade que teve de ver a humanidade e avaliar os fatos por si mesmo, inesperadamente, concluiu que os humanos e seus sentimentos eram algo de fascinante. Tão fascinante que não pôde deixar de se sentir atraído em observá-los mais de perto e em propriamente se envolver com eles, uma vez que existiam dentro de si e que foram racionalmente reprimidos pela Cilly, sentindo então o natural impulso de reanimá-los e reestabelecer o contato. Sendo assim, rapidamente reconheceu Shinji como seu principal meio para isso. Afinal, era ele o personagem mais intenso e emocionalmente contagiante do contexto. Era ele quem tinha a postura mais reflexiva e introspectiva em relação às próprias emoções, e portanto eram as avaliações e reações emocionais dele que Kaworu mais se interessava por. Claro, não apenas as dele, mas em menor medida as da Ayanami também. A criança que, embora meio humana como ele, conseguia desenvolver um genuíno envolvimento tão grande quanto qualquer humano. Um envolvimento que, para a sorte ou azar do Kaworu, teve a oportunidade de sentir por si mesmo. Diferente do anime em que o Shinji e a Rei lutam contra o penúltimo anjo em dupla, no mangá o Kaworu também participa da luta, e é ao decorrer dela que cria noções mais palpáveis sobre as reais proporções que emoções podem tomar. Devido ao anjo possuir um poder de possessão e parasitismo biológico, em propriamente se tornar um com a vítima que toca, ele conseguiu iniciar um estranho processo de fusão entre os pilotos que os permitiram sentir as emoções um do outro. Afinal, estavam se tornando um com o outro. Por conta disso, Kaworu pôde sentir então a explosiva gama de sentimentos que havia no coração da Rei, tornando-o as suas por um momento. E isso foi mais do que o suficiente para que mais tarde uma curiosidade ainda maior crescesse dentro dele, sentindo consequentemente a vontade de reviver os sentimentos por si mesmo. Claro que, inevitavelmente, seu primeiro referencial em relação a isso seria o Shinji, a quem ingenuamente questionou a fim de saber como seria se ambos sentissem um pelo outro a mesma coisa que a Rei sentiu pelo Shinji. Infelizmente, para além de ser hétero, Shinji já não queria se conectar com mais ninguém de absolutamente nenhuma forma. Não queria porque, embora se sentisse solitário e desamparado com a perca da Asuka, Toji, Kaji e Ayanami, não queria fazer um novo amigo que poderia vir a eventualmente perder, consequentemente se fechando então para todas as tentativas de aproximação do Kaworu. Compreendendo isso, que o Shinji estava cansado de perder as pessoas que amava e que por isso não iria correr o risco de nem mesmo considerá-lo um amigo, Kaworu desiste então de tentar e dá por fim continuidade ao plano da Cilly. Se revelar um anjo obviamente obrigou o Shinji a lutar contra ele, coisa que ele não estava exatamente esperando. Afinal pensou que o protagonista estivesse cansado demais para lutar, principalmente contra alguém que poderia no fim das contas lhe proporcionar uma solução para todos os seus problemas. Enfim, naquele ponto Kaworu já havia tido tempo e experiências suficientes para desenvolver uma concepção mais própria e amadurecida sobre as coisas. Ele viu e confirmou por si mesmo que o mundo humano não era constituído apenas por pessoas e atitudes desprezíveis, e portanto sabia que não existia um motivo tão convincente assim para destruir toda a humanidade. Apesar dos pesares, destruir ou não a humanidade se tratava de uma escolha quase irrelevante para o Kaworu. Afinal, ele morreria de qualquer forma, seja no momento em que finalizasse o processo da instrumentalização, assim como aconteceu com a Ayanami, ou se negasse realizar o processo da instrumentalização, uma vez que seria destruído pela Cilly. De qualquer modo, o Kaworu não tinha mais interesse em colaborar com a Cilly. Afinal, era muito nítido identificar as contradições da instituição. Eles diziam que os humanos eram seres desprezíveis que se destruíam por puro egocentrismo e, mesmo sem perceberem se comportar como o exemplo máximo do que tanto criticavam, decidiram por uma visão extremamente egocêntrica que destruir toda a humanidade era uma solução. Enfim, Kaworu os renegou e pediu para que o Shinji o matasse.
uma vez que em sua situação, como alguém que não iria realizar a instrumentalização e que já não teria mais muito tempo de vida, reconhece que sua única liberdade a partir dali era decidir a forma como iria morrer, e ele decide morrer pelas mãos do Shinji. Embora não pudesse mais ter uma vida com oportunidades de explorar novas conexões emocionais, poderia ao menos ter uma morte que confirmasse a existência da única conexão emocional que conseguiu. Uma morte proporcionada pelo garoto que, embora dissesse não querê-lo por perto, demonstraria no fim se importar com ele o suficiente para entender que, assim como o gato seria torturado por sua fome, Kaworu também seria torturado por sua falta de liberdade. E se isso é tudo que havia, então matá-lo naquele momento seria uma gentileza. E Shinji decide ser gentil com Kaworu. Enfim, dá pra ver que o Kaworu do mangá não decide morrer por um motivo exatamente igual ao do anime. Em linhas gerais, ambos decidem morrer por discordar da Cilly. Mas enquanto no mangá ele morre a fim de receber uma demonstração de afeto por parte do Shinji, o Kaworu do anime morre em nome do afeto que ele mesmo tinha pelo Shinji e por toda a humanidade. Tal afeto particularmente forte pelo garoto vinha muito provavelmente da integridade emocional que possuía, uma vez que Kaworu literalmente o elogiava pelas coisas que ele sentia, o que o fez simpatizar muito com ele. Simpatizar tanto que chegou a confessar amá-lo e até ter a impressão de ter nascido só para encontrá-lo, já que se movendo tão curiosamente a fim de compreender os humanos e seus corações, os quais gentilmente apelidava de Lilin, Kaworu naturalmente buscaria e se atrairia por um coração tão transparente como o do Shinji, como alguém que literalmente não conseguia esconder a realidade demasiadamente humana do que sentia e que Kaworu enxergava tanta beleza. Isso significa dizer que tal afeto torna o Kaworu gay? Se a gente pegar uma definição formal da palavra, um homem gay é um homem que expressa preferência afetiva ou sexual por outro homem. Acho que é justo dizer que o Kaworu não demonstrou nenhum desejo sexual explícito pelo Shinji, e apesar disso ser sugestivo nas entrelinhas de suas atitudes, são meras entrelinhas, não fatos. O ponto que quero chegar com tudo isso é que as atitudes do Kaworu não podem ser consideradas demonstrações absolutas de interesse sexual ou romântico. Ainda assim, é no mínimo justo dizer que dentro da cultura onde ele foi criado, isto é, a japonesa, tais atitudes definitivamente sugerem alguma coisa. Toque físico e demonstrações muito explícitas de afeto são no Japão coisas extremamente íntimas e especialmente incomuns entre estranhos. Isso por toda a construção cultural do país. Kaworu agir de uma forma tão expressiva tende a gerar nos japoneses uma impressão sobre sua possível homossexualidade ainda maior do que o que é para a nossa cultura. Coisa que o autor não criaria por acaso. Ele sabia muito bem das repercussões que seriam geradas em seu povo com aquilo, e prosseguiu com a ideia. Desde sempre, editoras japonesas renomadas se recusam a animar tramas homossexuais por suas crenças morais e culturais. Então, se um autor pretendesse abordá-las em suas obras, principalmente no passado, sempre seria por um subtexto mais ou menos sutil. Então, se o autor de Evangelion realmente teve a intenção de abordar tais temas, só poderiam ser abordados de formas semelhantes e até menos ousadas a que fez. Considerando tudo isso, dá pra ver que não é possível tirar uma conclusão definitiva sobre a sexualidade do Kaworu. Ele não demonstrou nenhum interesse sexual explícito pelo Shinji, e embora sentisse afeto por ele, não é suficiente para necessariamente indicar preferência em um gênero em particular. Ainda assim, a possibilidade é jogada em nossa cara por decisões do próprio autor, tanto no mangá quanto no anime. Cabe então aos fãs que gostam dessa possibilidade, assim como eu também gosto, se apegar a ela, ainda que não agregue e seja absolutamente irrelevante para a história principal. Enfim, eu sou o In, e se você gostou desse vídeo, por favor curta e compartilhe com um amigo. Isso me ajuda bastante. Se existe algum personagem que você gostaria de me ver analisando, confira se já não existe algum vídeo sobre. Caso contrário, por favor me fale sobre ele nos comentários. Enfim, agora eu vou ficando por aqui. Tchau!